rádio que ouve você. Máxima. Gente, atenção agora ao assunto que a gente vai tratar com vocês aqui através dos nossos entrevistados. Já vamos dar bom dia para eles. Doca Araújo, presidente do PT, também envolvido com as causas ambientais aqui da cidade de Guaratinguetá. Rogério Rabelo, ambientalista. Eles estão aqui e também junto com o deputado federal Newton Tato, do PT. A gente tem mania de falar Newton, né? A língua nossa vai pro Newton, mas é Newton Tato, do PT, ele que também, ele que é deputado federal e faz parte também lá da Câmara, né? Na Câmara Federal tem a Comissão do Meio Ambiente ele é o membro, né, titular da Comissão do Meio Ambiente na Câmara em Brasília. E nós estamos aqui reunidos para falar desse assunto principal importante, que é a primeira Conferência Municipal do Meio Ambiente em Guaratinguetá do ano de 2025, em preparação para a Conferência Nacional, né? Então é a primeira que vai acontecer aqui nesse ano e a gente vai falar sobre isso. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia, Xandu, bom dia, Doca. Ouvintes, né, internautas da Rádio Máximo, né? Um prazer estar aqui falando com todos vocês. Bom dia, Rogério. Bom dia, Carol, bom dia, Xandu, Newton, eu também acabei errando aqui. Bom dia, Newton, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Máxima, e a gente está à disposição de vocês para falar um pouquinho da primeira Conferência Livre de Meio Ambiente de Guaratinguetá. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia, Xandu. Bom dia aos companheiros Doca e Rogério. Bom dia. E é um prazer enorme estar falando aí na Rádio Máxima de Guaratinguetá. E também um bom dia para todos os ouvintes aí da rádio. Que bom. O deputado hoje vem à cidade? Como é que está a agenda do deputado? O nosso deputado PT, né, o Newton Tato, estará aqui a partir das 15 horas, né? Inclusive chamamos a militância para às 15 horas estarem na sede do PT, né, para recepcioná-lo. Bacana. E o deputado vem para participar da conferência, tem outras agendas aqui também na região, deputado? Sim, hoje é essa agenda, né? Tem uma agenda aí com o PT e depois acho que tem uma visita a uma barragem, né? E depois mais tarde, já às 18 horas, acho que é o horário, né? Vocês confirmam aí, a conferência, a etapa municipal dessas conferências que estão acontecendo em vários municípios do país inteiro. Depois tem as estaduais, então as conferências municipais tiram delegados e vão para a conferência estadual. E depois, nas conferências estaduais, tiram os delegados que vão para a Conferência Nacional. Então, é a 5ª Conferência Nacional, que tem essas etapas municipais, que nas etapas municipais, evidentemente, debatem propostas de políticas públicas para o enfrentamento da crise climática, para adaptação, para mitigação, né, enfim, no âmbito municipal, mas também discute nessas conferências municipais temas de interesse no âmbito estadual e também federal. Por isso que é um processo muito importante e interessante, né? E eu quero, inclusive, aqui parabenizar todo o pessoal aí de Guaratinguetá que está, né? E aí, em nome do Doca e do Rogério, um abraço muito grande, uma alegria muito grande de poder participar e ver que em Guaratinguetá está acontecendo esta conferência livre, né? De meio ambiente. Então, Bacana, deputado. Daqui a pouco eu vou perguntar para o senhor essa questão mais do que acontece depois dos passos lá em Brasília, né? Sobre todo esse relatório, esse diagnóstico que está sendo levantado agora pelos municípios, depois do estado. E eu vou perguntar aqui para o Rogério agora, em relação à nossa conferência. Foi feito um movimento convidando, né, todas as entidades envolvidas em relação ao meio ambiente, pela causa, e a população toda é convidada também, né, Rogério? Sim, sim. Então a gente está divulgando. A gente fez, né, esse movimento aqui em parceria, né, o Doc tá, né, com o diretor municipal do PT, mas também teve toda uma articulação envolvendo as entidades ambientalistas, os movimentos ambientalistas do Vale do Paraíba, né? A gente acabou de citar aqui na sequência que estão apoiando, né? Isso. Então, no caso, apoio da Frente Ambientalista do Vale do Paraíba, a Rede Nosso Parque, que tem amplitude estadual, o Instituto Araiara,
a POSP, o Sindicato Municipal aqui dos Servidores de Guaratinguetá e também, né, já falei, a setorial de meio ambiente do PT aqui de Guaratinguetá. Então a gente agradece a todos que participaram desse movimento. A gente não conseguiu fazer o ano passado, né, tanta coisa aconteceu e tal, mas uma pré-conferência seria interessante. Tá aberta as inscrições, então fica mais uma vez, a gente reforça o convite, né? Tem informações colocadas na página do projeto Parque Transacentes, na página também do coletivo Parque de Guaratinguetá, né? E falando do coletivo Parque de Guaratinguetá, foi ele junto com a ONG Água, né, que articularam localmente. E aí, a partir dessa articulação local, foi puxando outros atores aí, locais, regionais, para poder fazer essa conferência livre. Eu posso uma pergunta para os dois. Qual é a finalidade da conferência municipal? Para que ela vai servir, né, concretamente? E Doca, qual é a participação do PT nisso, da setorial? Como é que, politicamente, trazendo o deputado, o partido se envolve nessa discussão e por quê? Então, é bom ressaltar, Xandu e Carol, que faz 5 anos, né, que o governo federal não incentivou a realização das conferências. Os governos populares têm como base o seguinte: ouvir o povo, né? E essas conferências municipais, estadual e a conferência nacional faz parte de uma discussão de coletivo que você tem que fazer nas cidades, nos estados e depois criar soluções, né, a nível nacional. E com a volta do Lula, essas conferências voltaram. Esse ano, não só de meio ambiente, mas vai haver várias conferências, né? E como proposta política, né, de envolver o povo nos seus problemas das suas cidades, das suas regiões, o PT sempre apoiou a participação através dos seus setoriais nas conferências, né? Então, as conferências abertas, elas não são partidárias, porém, né, o PT tem vários setoriais que estuda, né, que debate os problemas e com grande assim, a gente fica muito contente que essas conferências voltem a ser realizadas no país, né? Porque nós vamos ter a cópia, acho que depois o deputado vai falar sobre isso. Então isso canaliza toda uma discussão na base, né? Porque não adianta só lá em cima discutir, né? Envolver E o Rogério, fala concretamente o que vai ser discutido, se tem um tema ou são vários. Sim. Então, com relação a temas, né, o tema nacional seria a emergência climática e os desafios na transformação ecológica, né? Então, isso é um grande desafio. A questão energética é um grande desafio, né? A gente vê todo mundo aí, mais uma vez, partindo para a questão de combustíveis fósseis. Isso é bastante problemático para a questão das mudanças climáticas. E a gente é um desafio também de pensar em alternativas, né? Inclusive de fontes de energia. E para o nível local, né? Para o nível, assim, o tema local que a gente colocou para a conferência, aí já linkando com alguns dos eixos, eu vou falar na sequência, mas o tema local a gente, né, acabou propondo planos municipais da Mata Atlântica, habitação, governança ambiental e as adaptações às mudanças climáticas, né? Então é só colocando a par, quem não acompanhou aí, né, os ouvintes, quem está nos escutando também, quem está acompanhando a gente pela internet também, a gente teve várias discussões nos últimos anos aqui em Guaratinguetá, plano diretor, plano municipal da Mata Atlântica, algumas discussões na Câmara Municipal também sobre a lei de desocupação do solo, e tudo isso tem a ver, né, e eu vou falar na sequência agora dos eixos temáticos, né, que são, né, mitigação, né, que a gente pode fazer para reduzir as emissões e tal, de gases, ou reduzir a emissão, ou, por exemplo, plantar árvore que faz Isso tudo no nível local. Não, né? Então, eu vou chegar não lá. Subjetivamente, mas objetivamente. Então, o que acontece? Aquela ideia sempre do pensamento global e ação local. Então, a gente vai fazer discussão local, tem os programas locais que são de nível estadual e federal, e quando a gente pensar, né, porque a ideia hoje também, a proposta que a gente tem para hoje, e a proposta da conferência, a gente está elegendo um delegado que vai participar da Conferência Nacional e também elencar ali, né, colher da comunidade 10 propostas, né, dentro desses eixos. Eu vou falar os eixos na sequência, mas essas 10 propostas vão compor, né, todas as outras conferências e tal, vão subir, elas vão sendo, né, priorizadas em nível depois estadual e nacional, para depois fechar o relatório final.
Então, assim, os eixos, né, só para a gente concluir aqui a resposta ao Xandu, é mitigação, adaptação e preparação, né, para os desastres, e a gente tem visto isso acontecer, infelizmente, no Vale e aqui em Guaratinguetá. A justiça climática, que é muito importante também a gente discutir isso aí. Os mais vulneráveis sofrem mais com a questão do ambiental, e a gente teve problemas graves nos últimos anos aqui em áreas periféricas da cidade com relação ao saneamento ambiental, transformação ecológica e, por fim, a questão da governança ambiental e educação ambiental. Então, são 5 eixos. Aí, dentro desses 5 eixos, a gente vai tá colocando e priorizando 2 propostas por eixo, no final completando 10 propostas para a conferência. Eu queria que o deputado também pudesse falar com a gente no sentido do que qual o desafio, né, do senhor como deputado federal, também como membro lá da Comissão de Meio Ambiente da Câmara em Brasília, de não deixar essas questões apenas no papel, né, de fato efetivar as ações do município, fortalecer as comissões, as conferências nos municípios. Qual é o papel que o governo federal tem de fortalecer isso e tirar tudo isso da discussão, né, ali das reuniões, e colocar em prática mesmo e atingir a vida das pessoas? Carol, primeiro a gente saudar a volta dessas conferências, desses processos de participação popular, de consulta na sociedade sobre diversos temas no âmbito nacional. Especificamente da Conferência de Meio Ambiente, e aí dialogando também com a pergunta do Xandu e com aquilo que o Rogério já falou, vamos pegar aí em Guaratinguetá, tá? Evidentemente que eu não tenho o diagnóstico e as informações do município, mas qual é a destinação, que é a responsabilidade do município, qual que é a destinação dos resíduos sólidos? É tudo coletado? É tudo reciclado, né? O orgânico, né, o lixo orgânico é processado e feito insumos, por exemplo, para a agricultura, né? Como é que é a situação dos parques? Tem áreas degradadas que precisam ser recuperadas no município, tá? Como é que é o saneamento, a política de saneamento, que também é do município que define. Não sei nem qual que é a empresa, que é uma empresa própria aí no caso, ou se é a Sabesp, por exemplo, tá? Como é que é esta política? Vamos pegar, por exemplo, assim, a prefeitura tem políticas de incentivo à produção de alimentos, estou falando hortas urbanas, né? Na perspectiva agroecológica, sem agrotóxicos. Como é que é a compra dos alimentos para a rede municipal, né? Seja de educação, né? Não sei se na área da saúde compra alimentos também, enfim, daquilo que a prefeitura compra. Então, você tem, né, que tipo de política pública que a prefeitura, no âmbito municipal, incentiva? Para empreendedores, por exemplo, que querem produzir produtos e serviços em Guaratinguetá, né? Essas são atividades econômicas que emitem muito gás de efeito estufa ou menos gás de efeito estufa. A prefeitura tem política de subsídios, né? Eu estou falando assim, evidentemente, eu estou falando assim, sem conhecer muito a realidade do município especificamente, mas isso são temas, dentro disso que está falando, todo mundo sabe que os eventos climáticos causados pelas mudanças climáticas, pelo aquecimento global, tá, vão acontecer com mais intensidade, com mais frequência, como a gente já está assistindo, tá? Isso no mundo todo. Então, Guaratinguetá também vai. Aí o que o município precisa fazer? É isso que o Rogério falou. Qual que é a sua, pensando globalmente e agindo localmente? O que no seu local pode fazer para diminuir as emissões? Então, o que tem em Guaratinguetá que emite gás de efeito estufa, que provoca o aquecimento global e que pode se fazer aí no município? Que tipo de política pode fazer? Que tipo de medida cada um pode fazer e que o município pode fazer? Isso do ponto de vista da mitigação. Se tem áreas degradadas, plantio de árvores, agrofloresta para produzir alimento, né, e também sequestrar carbono, né? Então isso são políticas públicas que pode fazer. A outra linha aí que ele fala de adaptação é que esses eventos climáticos vão acontecer. Então no município,
tem áreas suscetíveis aí a sofrer um impacto quando tem uma seca prolongada, ou um vendaval, né, ou uma grande enchente, né? Tudo isso a conferência acaba discutindo e elaborando propostas. Por isso que fala assim, na etapa municipal, ela discute políticas para o município, né, dentro dos temas, né, definido aí, entendeu, pelo grupo. Qualquer pessoa pode participar. É importante, eu quero saudar, inclusive, os companheiros do PT que estão à frente, que estão puxando junto com outras organizações, mas é um processo que não é do PT, é um processo que é do governo federal. A conferência, ela é pública, tá? Então ela é uma ação, né, do governo, e aí, evidentemente, que é aberto para todo mundo participar. E ali vão tirar propostas que têm a ver com política pública de responsabilidade do governo do Estado, como também do âmbito nacional. O que é que vai fazer com essas ideias, com essas propostas? Como o Rogério falou, eles já definiram que, em cima dos temas, vão tirar, né, um conjunto de propostas para o município, para o Estado, no âmbito nacional. Para o Estado vai levar para a Conferência Estadual, depois que vai para a Conferência Nacional. Para o município, é aquilo que a população que vai participar vai depois dialogar com o poder. O que é de responsabilidade da Câmara Municipal, o que é de responsabilidade da Prefeitura, né? E aí o que é responsabilidade de cada, né? De quem tem responsabilidade por cada atitude que precisa ser tomada, tá? Então é pouco isso. Vai discutir propostas e depois quem vai implementar isso, dependendo, né? Pode ser a Câmara Municipal, pode ser, né, a Prefeitura e assim por diante. Então por isso que é importante participar e a gente celebrar esse momento em que abre a oportunidade para a população, para os cidadãos, qualquer um, tá, participar e contribuir, né, com propostas para políticas públicas. Esse diagnóstico todo que é feito é levado para o governo federal? Isso, como é que o governo federal enxerga isso? Pode ser também criadas políticas públicas para auxiliar os municípios? Pode ter disponibilização de verbas para os municípios conseguirem fazer o que foi determinado em relação ao saneamento, em relação ao reflorestamento? Ou isso fica restrito às administrações municipais? Como eu falei, Carol, você tira políticas para o município, tira políticas para o Estado, de acordo com a responsabilidade de cada ente federativo, e aquilo que vai no âmbito nacional. Então, vou citar aqui como exemplo. Vamos supor que uma proposta de, sei lá, um pacto de reflorestamento. O Brasil tem cerca de 70 milhões de áreas degradadas que precisam ser restauradas, nos diversos biomas. Tá? Vamos supor que no Brasil inteiro as conferências saiam com muita força a necessidade de criar um pacto de restauração dessas áreas degradadas e recuperar elas com as diversas técnicas, agrofloresta ou plantio de nativa. Isso aí vai com muita força para o governo federal. E isso aí acaba entrando depois dentro dos programas no âmbito do governo federal. E que isso ganha força para depois disputar o orçamento no âmbito federal para poder acontecer, entendeu, na prática. Ninguém tem a irresponsabilidade de dizer, tudo aquilo que sair vai ser implementado. Tudo é um processo de construção e de disputa, no final disputa sempre de orçamento, né, para acontecer essas atividades. Mas os processos de conferências como esse de meio ambiente que está ocorrendo, é justamente para poder coletar na sociedade, né, propostas de políticas públicas a ser incorporada dentro do programa do governo federal. O deputado, nas questões que são transversais, vamos dizer assim, ao meio ambiente, o senhor falou saneamento, por exemplo. Geralmente não está na pasta do meio ambiente essa questão, está em outras pastas. Nessas questões transversais, como é que isso ganha força política? Se ficar evidente que precisa aumentar o saneamento numa cidade básico, como Guará, o que pode acontecer a partir daí? Sem dúvida nenhuma, é uma questão importante. Por isso que a gente tem hoje, né, debatendo no âmbito federal, tá? A criação, né, de um espaço, né, e o governo vai fazer isso aí, tá? Um espaço que articula o conjunto das políticas de meio ambiente que são desenvolvidas nos diversos espaços do governo federal. Xandu, tem uma coisa que nós celebramos muito, nós ambientalistas, né, Rogério, Doca, há muito tempo
a gente já falava assim, que o meio ambiente só seria levado a sério o dia que ele deixasse de ser um tema para debater na caixinha do Ministério do Meio Ambiente, na Secretaria do Meio Ambiente ou no Departamento de Meio Ambiente, né? E que ele fosse debatido, se ele tivesse a centralidade, a importância, né, devida, né, e fosse dialogado de forma transversal no conjunto das políticas públicas. Então hoje a gente tem em 19 ministérios áreas específicas para tratar do enfrentamento da crise climática. Nós temos hoje como uma preocupação central, por exemplo, no BNDES. Então ela já é trabalhada de forma transversal. O principal programa no âmbito governamental e estratégico, pensando para o futuro na área ambiental, é o Programa de Transformação Ecológica, que é coordenado, para vocês terem uma ideia, no Ministério da Fazenda, lá com a Haddad. Então, para vocês perceberem o quanto que este tema tem uma importância no governo do presidente Lula, tá? Então, por isso, que quando você tem esses programas que articulam nos diversos ministérios, então se você tem uma ideia muito boa, uma proposta muito boa que saia por parte do processo da conferência sobre, por exemplo, o saneamento, e que envolve, né, o trabalho final de diversos ministérios, né, evidentemente governo de estado, município, tá? Você ganha esta importância e acaba sendo, né, coordenado, quando você tem um programa muito forte, sendo coordenado na própria Casa Civil, no âmbito do governo federal. Quer dizer, próximo da presidência da República. E assim acontece com vários temas. Vou pegar aqui um exemplo para vocês de uma coisa que a gente celebra muito hoje, praticamente acabamos com o garimpo na terra indígena Yanomami. Todo mundo lembra aqui daquelas cenas, daquelas imagens, né, degradantes, né, que deixava o mundo todo, né, chocado, né, com dos Yanomamis, tá? Lá teve uma ação coordenada de diversos ministérios. Ministério da Justiça, Força Nacional, né, Forças Armadas, Ministério da Saúde, né, Desenvolvimento Regional, dos povos indígenas, enfim, né, o IBAMA. Aquilo ali foi quando você junta ali diversos ministérios, você teve ali uma coordenação na Casa Civil, para poder ter força. Então é assim que funciona, viu, Xandu? Quando você tem um programa que precisa dialogar com diversos ministérios ou daqueles que têm a responsabilidade da execução final da política pública. Bacana. A gente tem que se envolver sempre, né, com a Casa do Meio Ambiente, tem que falar, tem que expor, né, os problemas, apontar os caminhos e buscando as soluções, tudo junto, né? Posso dar tempo de fazer uma pergunta? Sim, dá tempo, rapidinho. Concretamente, como é que ela se desenvolve a conferência? Quais são as etapas dela? Inscrição, as pessoas falam, todo mundo fala. Como é que funciona? Então, a gente vai, né, eu vou só passar rapidamente aqui. Vai começar às 18 horas de hoje, às 6 da tarde. Na Câmara Municipal. Aberta para qualquer pessoa, né? Aberta para qualquer pessoa, pode se inscrever na hora, pode se inscrever antecipadamente. Quem for se inscrever já pode encaminhar propostas, que no formulário de inscrição já tem proposta lá dividida, né, conforme os eixos. E o cronograma do evento, Xandu, então vai ser, né, iniciando às 18 horas, credenciamento, inscrição, né, das candidaturas dos delegados, a abertura oficial e fala inicial de lideranças populares e autoridades, apresentação, a sequência, né, apresentação da programação, dos objetivos e dos eixos temáticos. Depois a gente vai dividir, né, na sequência, grupos de trabalho por eixo temático e, por fim, né, concluindo a dinâmica, a plenária para leitura, priorização de propostas por eixo e apresentação das candidaturas e eleição dos delegados. E por fim, o encerramento. Então a sequência hoje vai ser essa. Guará vai ter um delegado? A cada conferência livre ela pode eleger até um delegado. Tá. Se a gente tivesse sido feitas as conferências municipais do ano passado, ou no comecinho desse ano e tal, elas acabaram não sendo chamadas em várias cidades aqui da região, inclusive Guaratinguetá, aí poderia ter mais delegados, né? Então a gente acabou perdendo essa oportunidade, a gente vai ter só a eleição de um delegado aqui para Guaratinguetá para a conferência livre, pela conferência livre. E aí, Xandu, assim, colocar uma, né, principalmente, a gente tem trabalhado nos últimos anos aqui em Guaratinguetá muito fortemente com relação à questão da adaptação
aos impactos, né? Aos desastres ambientais. Por exemplo, a questão do Parque das Nascentes ali é uma delas, né? A gente criar o parque ali naquela região, né? Quem é de Guaratinguetá conhece, é uma parceria público-privada entre a família Baito e a Codesg, né? O poder público municipal. A gente criar um parque ali naquela área, considerando todas as compensações ambientais que têm que ser feitas, a gente vai ter uma redução drástica ali das inundações que já ocorrem cronicamente, anualmente, e tem piorado aí, inclusive com intervenções desastrosas ali na Avenida S, na Avenida Agostinho Soliva. Infelizmente, já tem procedimento do Ministério Público para apurar questões equivocadas ali. O plano diretor de Guaratinguetá também tem um procedimento administrativo para apurar a questão de regulamentação do plano diretor, que ela não foi feita dentro do prazo que deveria ter sido feita após a aprovação dele em 2022. Lembrando que em 2006 isso também não aconteceu, muitas coisas que eram para regulamentar não foram regulamentadas depois da aprovação do plano diretor. E o plano, né, municipal da Mata Atlântica, que a gente comentou, também tem um procedimento administrativo, esse na esfera federal, no Ministério Público Federal, também para acompanhar. Quando você fala regulamentar, é que não foi colocado em ação. Então, muita coisa prevista, Carol, para fazer, criar conselho. Não foi seguido. Não foi, né? Leis que eles criar, por exemplo, fazer um debate, estabelecer as zonas especiais de proteção cultural, ambiental, turística, até relacionada à questão do aeroporto de Guaratinguetá, por exemplo. Tem uma região ali no entorno do aeroporto que tem que ser considerada como de interesse aeroportuário, né? Porque tem problemas de vizinhança, impacto de vizinhança, pode ter acidente, é área de risco, enfim. Ele vale até que ano o nosso plano diretor, que foi de 22? Até... 10 anos, cada vez tem que revisar cada 10 anos, né, o plano diretor. Era para ter sido revisado até 2016, aí tem toda aquela celeuma e tal, acabou passando era na gestão do Francisco Carlos, acabou passando para a gestão do Marcos Oliva. Mas tem que regulamentar, né? Eu não posso fazer o plano diretor, aprovar as diretrizes ali, ficar um monte de conselhos sem criar. Pra vocês terem uma ideia, gente, a gente tem um conselho de patrimônio na cidade, uma lei municipal desde 1985 previsto para regulamentar, e não foi criado esse conselho até hoje. 2 anos depois, em 1987, nós perdemos a ponte metálica, ela caiu. Então, assim, fica o convite também, né, para o envolvimento, os novos vereadores que estão chegando agora. A gente está à disposição, né, pelos movimentos, pela ONG Água, pelo Parque de Guaratinguetá. O projeto Parque das Nascentes também, entre outros, toda a questão de patrimônio, né. Eu também faço parte do Conselho Municipal de Cultura, né, o CONCULT, que também trata essa questão. Mas a gente fica à disposição para as autoridades, a nova secretária, né? Tem trabalhos muito importantes que foram feitos pela Unital com relação lá à região do Parque das Nascentes, né? De drenagem daquela área, inclusive com foco em solução baseada na natureza, drenagem verde. Então, ela deve conhecer, mas se não conhece, a gente está à disposição, porque ela é egressa, né? Formada na engenharia ambiental pela Unital. E aí, por fim, né, volta a questão aí da questão energética, até deixo né, o Nilton Tato comentar alguma coisa a respeito. Existe preocupação nossa muito grande aqui no Vale do Paraíba, principalmente da Frente Ambientalista do Vale do Paraíba, com relação à termoelétrica, já foi falado aqui na rádio, inclusive em Caçapava, né? E parece que tem outras termoelétricas aqui no Vale do Paraíba. A gente tem essa preocupação e a gente entende que elas não são necessárias e são prejudiciais. E coloca em risco, inclusive, o abastecimento de água em regiões não só aqui do Vale, mas as metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Lembrando que a gente tem transposição do Rio Paraíba para o sistema Cantareira, abastece São Paulo, e também tem a transposição, né, lá na região pro Rio Guandu, no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba Fluminense. Então agradeço o espaço e continuo à disposição. Muito bem, é isso. Todos estão convidados então, gente, às 6 da tarde, né? Saber sobre o que está sendo discutido, o que precisa ser discutido. É o início, né? Mais um ano começando, vamos renovar as nossas forças, buscar os apoios, as aberturas, né, do poder público para poder tratar sempre desse assunto e cobrando, né, as melhorias e avanços na nossa causa ambiental em Guaratinguetá, e acompanhando também os movimentos estaduais e depois logo em seguida o federal. Queria agradecer, deputado, pela presença, viu? Boa-vinda aqui para Guaratinguetá, sei que você logo está chegando, né? Mais um período da tarde. Boa-vinda e seja sempre bem-vindo aqui aos microfones da Máxima também. Eu que agradeço, vou deixar um abraço aí para todos os ouvintes da Máxima FM, um abraço aí para você, Carol, Xandu,
E um agradecimento pelo convite para chegar aí na cidade para o Doca e o Rogério. Aproveitar aqui a oportunidade, né? Como a Máxima tem audiência em todo o Vale do Paraíba, né? Então tem essa preocupação aí que precisa fortalecer esse movimento para impedir a construção dessas termoelétricas. Não é o caminho daquilo que a gente precisa de fazer de transição energética. O Brasil tem potencialidades enormes, um diferencial muito grande em relação a muitos outros países para poder resolver o seu problema de produção de energia sem precisar buscar aquilo que provoca mais aquecimento global, ou no caso da termoelétrica, que solta resíduos que provocam câncer, né? Então não precisamos disso aí, não é esse o caminho. E aí, né, como tem aproveitar aqui para dizer, porque tem audiência lá em Caçapava, não é isso? E tem a conferência amanhã em Caçapava às 13 horas, acho que é isso, né? O local eu não sei, talvez, não sei se o Dr. Rogério sabe, tá? Mas de qualquer forma, quem é de Caçapava tem esta conferência amanhã às 13 horas lá em Caçapava, tá bom? Muito obrigado, Carol e Xandu, e um bom dia para vocês todos aí, logo mais chega por aí. Nós que agradecemos, deputado, até a próxima. Agradecer ao Doca também, ao Rogério. Alguma consideração final? Espera a participação popular, né, Doca? Eu queria também colocar a participação na conferência de hoje do superintendente do IBAMA, né, o Fábio Bonavita. Ele vai vir participar aqui. Vai participar. Ele, além do nosso deputado, ele vai estar aqui. Então é uma oportunidade ímpar para que a população de Guaratinguetá compareça, se intere do que a gente está falando, essa questão ambiental que é muito sério. Na última enchente, por exemplo, quem mora no Jardim Beira-Rio, no Beira-Rio, ali sofreu muito com a inundação. Isso é falta de planejamento, é falta de não seguir um plano diretor. Então convidamos todos os municípios de Guará para estar lá hoje na Câmara a partir das 18 horas. 6 horas da tarde. Obrigado, valeu, gente. Obrigado, Carol, obrigado, Xandu. Né, obrigada, Rogério. Carol, eu agradeço mais uma vez. Só complementar, né? A conferência de amanhã livre de Caçapava vai ser a partir das 9 horas, né? E na Avenida Coronel Alcântara, 500, Sindicato dos Metalúrgicos. Então fica o convite também. E uma das questões que a gente vai colocar lá, né, mais uma vez a questão da termoelétrica, mas também o assédio que a gente está vendo aqui acontecer, né, contra ambientalistas, contra movimentos sociais no Brasil, na região do Vale, do Paraíba. Teve, infelizmente, um assassinato aqui de liderança do MST, do TMB, esses dias, né? A gente, inclusive, coloca solidariedade aí aos familiares e todos que participam do movimento. Então, e a gente vem sofrendo também alguns assédios aqui em Guaratinguetá, ou já teve colegas da Unguiago agredidos aqui em algumas situações, né? Então, fica esse alerta, a gente está querendo só fazer, assim, chamar a atenção da sociedade para tudo isso que foi colocado aqui hoje, né? Não é assim, vamos travar o desenvolvimento. Não, tem um desenvolvimento que vai levar a gente ao caos, né? E esse desenvolvimento eu acho que não serve para todos, não serve para a coletividade. Então é isso, a gente agradece mais uma vez, Carol, Xandu, todos aqui da Máxima. A gente fica à disposição e espero todos lá presentes hoje na conferência. Mais uma vez o convite. Valeu. É isso aí. Obrigada, deputada. Até a próxima. Vamos para um rápido intervalo, então daqui a pouquinho a gente volta com a reta final do Jornal da Manhã. Já voltamos com o Jornal da Manhã pela Máxima FM.